Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um podcast de Frente com o Mazé, um programa quinzenal, onde nós queremos falar de tudo, tá? Sobre educação, sobre política, sobre segurança, sobre a vida, enfim, tudo aquilo que atravessa a nossa realidade, a nossa vida, o nosso bem ou mal-estar, mas a gente quer lutar por bem-estar, né? Eu sou Mazé Favarão, professora, fui vereadora por 2 mandatos e fui secretária de Educação por 2 gestões aqui em Osasco, tá? E estou convidando vocês para, nesta nova tarefa, acompanhar o nosso podcast. Já falei, é quinzenal, às segundas-feiras, a primeira e a terceira segunda-feira de cada mês, às 19 horas. E, lógico, né? Você, por favor, curta, acione o sininho, inscreva-se e divulgue, tá? Porque aí a gente vai tendo mais tempos. E mais para frente a gente vai ter um canal mais específico para você sugerir temas também que a gente possa abordar, tá? Bom, hoje nós estamos aqui com um episódio. Todos os nossos episódios são especiais, mas hoje tem um porque ele é muito, muito humano, muito muito afetuoso, afetivo e, quando não bem tratado, dolorido. Tá? Nós estamos aqui com a Rosana Rosa, que é uma mãe solo e mãe de uma eu falando aluna, até parece, mãe de uma jovem com uma deficiência muito severa e que luta para que não apenas essas crianças, jovens e adultos, né, porque eles crescem, tenham um tratamento muito cuidadoso, mas também que os cuidadores tenham atenção e cuidados. Então, Rosana Rosa, você quer se apresentar aqui agora? Quero. Mas primeiro, muito obrigada pelo espaço. A gente precisa desses espaços para a gente poder falar das dificuldades da gente. Que não devem ser poucas. Não são poucas. Quando você conversou comigo, você falou, vamos bater um papo sobre deficiência? E eu falei, mas meu lugar de fala é de uma mãe, uma mulher, que é cuidadora de uma jovem de 26 anos que tem deficiência severa. A minha filha não anda, não fala, não senta, ela depende de mim para tudo. Eu costumo dizer que eu sou uma extensão dela. E ao longo da minha jornada, a gente encontrou várias mulheres. E eu descobri uma coisa assim, quando alguém fala, quem é você? A gente fala, eu sou mãe da Isabela, sou mãe da Thaís, eu não falo de mim. Então eu aprendi que eu preciso dizer quem sou eu, Rosana? O que eu gosto, não o que eu tenho. Eu gosto de fazer trilhas, eu gosto de dançar, eu danço pra caramba. Opa! E eu gosto de dançar, eu gosto de ir ao cinema, né? Eu sempre que posso, eu vou sozinha ou acompanhada, eu vou ao cinema. Eu gosto de comer a minha comida, de fazer a minha comida na minha casa, eu gosto da minha casa, né? Eu gosto de viajar. Então, eu sou essa pessoa. Agora, eu tenho minhas filhas, eu tenho a Isabela, né, que tem 30 anos, ela é veterinária, minha parceiraça, minha amiga e companheira, e tenho a minha segunda filha, que é a Thaís. Isso, que é a que depende dos meus cuidados. E assim, quando eu disse que eu encontro muitas famílias que têm pessoas que precisam ser cuidadas com deficiências, são deficiências de várias categorias. As deficiências, elas são divididas em categorias. Então, tem o deficiente físico, tem o deficiente mental, o intelectual, o auditivo, o visual, tem... Agora, o autismo ele é categorizado como deficiente, tem a síndrome de Down e tem todos os TDAHs que também são categorizados como deficiência. E aí, quando a gente fica grávida, a gente espera um bebê que aos 6 meses vai gatinhar, que a 1 ano vai estar caminhando, 4 anos está indo no banheiro sozinho e fazer as coisas dela. E a gente descobre que essa criança, esse bebê, num determinado período ali da primeira idade, ele não levanta a cabecinha direito, ele
tá numa agitação diferente, ele não sorri, ele não acompanha o olhar e começa a saga de descobrir se é uma deficiência, qual tipo de deficiência, qual a medicação precisa para cuidar dessa pessoa. Você falou que a Thaís está com quantos anos? 26 anos. 26 anos. Isso. Tá. Bom, primeiro vamos deixar claro que a Rosana, ela acaba assumindo um protagonismo e uma voz potente, não apenas dela. Nós vamos ver daqui a pouco, né? Companheiras, eu ia usar a palavra martírio, mas é quase, né? É quase, é um sofrimento, né? É porque assim, olha, eu falo aqui em nome de milhares de pessoas na cidade que são cuidadores. E na maioria das vezes, mas mulheres. Porque são mães cuidando de filhos, avós cuidando de netos, tias cuidando de sobrinhos, irmãs cuidando de irmãos. Mesmo nos lares onde o homem está presente, quem dispensa o maior tempo para fazer o cuidado dessa pessoa é a mulher. É a mulher. Até porque o outro, o homem ou a pessoa que está ali junto, ela começa a acreditar que quem faz o cuidado imediato é que entende mais daquela pessoa. Ai, mas a minha irmã que cuida entende a mãezinha. Ela entende, ela consegue pegar a mãezinha. Ela sabe quando a mãe quer comer e aí passa a ser visita dentro de casa. E não é, porque o cuidado ele tem que ser dividido, né? Precisa ser dividido, porque senão esse cuidador não aguenta. Não aguenta. A gente cuida porque a gente é muito resistente, porque é uma tarefa muito pesada. Essa experiência torna a Rosana uma voz poderosíssima para denunciar os problemas e lutar pela diminuição desses problemas, correção, enfim, para evitar essas dificuldades e esses problemas, notadamente numa cidade como Osasco, não deve ser específico daqui, mas aqui nós sabemos que tem, que não dá esse cuidado. Vamos começar, Rosana, por precisar o que é um cuidador. Explico para você. Tem uma amiga, ela fez uma cirurgia, botou uma prótese no quadril, no lugar do fêmur, e está com uma cuidadora que isso já faz um mês, então agora está bem menor, mas dava banho, levava ao banheiro e tal. Essa tarefa vai acabar e essa cuidadora é alguém que vende os seus serviços, um serviço mais personalizado, digamos, porque dar banho é uma coisa muito íntima, né? Sim. Agora, quando você levanta, como você acabou de falar agora, os cuidadores, você está falando de pessoas da família e que possivelmente têm uma profissão ou uma atividade profissional além de cuidar daquela lá. Então, vamos especificar um pouquinho essa diferença. E muito obrigado pela pergunta, porque assim, olha, a pessoa que vai fazer o cuidado, que recebe por isso, ela está trabalhando. Isso. É o trabalho dela e ela vai ganhar por isso. E eu te falo uma coisa, o trabalho de cuidador não é barato. Se você entrar agora na internet ou ligar para alguém fazer uma pesquisa, você vai ver que não é barato, porque é muita responsabilidade. Você tem que estar ali integralmente, porque essa pessoa pode convulsionar, pode botar uma comida para fora e morrer sufocada, enfim. É um trabalho responsável e essa pessoa tem mesmo que ganhar por isso. No caso do cuidador, que é aquele que acompanha, que está no dia a dia, em geral, mulheres, como eu te disse. E familiares. Ela está integralmente. E pior, ela não ganha por isso. Tanto que a gente vai falar um pouco sobre a lei, que é uma lei que vem para discutir essa questão do ganho para o cuidador. Porque o que acontece quando a gente cuida de alguém? Eu vou falar da minha experiência. A gente traz para muito perto. Então, eu coloquei minha filha para dormir no quarto comigo, porque se ela convulsionar, ela tá ali, eu tô ali. Se ela tiver um engasgo, eu estou ali, né? Se ela te virar e sei lá, tá lá no meio das cobertas, eu tô ali. Então, a gente sempre traz para muito perto, porque você também tem que dormir, você também precisa descansar. E aí, você fica 24 horas com aquela pessoa. Se é um pai que não está podendo mais ficar sozinho, o que a filha faz? Ou o filho, aquele que é mais próximo, vai morar na casa do pai. Ou o pai vem morar na casa dela. Porque você fala, olha, se o pai tiver um problema, tá junto comigo. E isso é que traz todo o problema psicológico e físico. Porque você
tá integralmente nos cuidados e é muita força e o seu psicológico tem que estar bem, porque você tem que ajudar aquela pessoa que não está muito bem. Então, exige muito do cuidador. A gente precisa ter um olhar muito delicado para isso. Porque quem são essas pessoas? Onde estão essas pessoas? Como estão vivendo essas pessoas? E o que o município pode fazer para ser uma rede de apoio dessa pessoa? Sim. Quero te contar uma experiência, mas rapidamente. Tem uma colega que ela passou a cuidar da mãe dela. E aconteceu isso que eu estou te falando. Mamãe, vou morar na sua casa. Pegou todas as coisas dela, deixou a casa dela e foi morar na casa da mãe. E essa moça, ela tem 4 irmãos. E ela passou a ser a cuidadora integral. Os irmãos passam a visitar a mãe. Oi, mamãe, tá tudo bem? Como é que vai? Tchau, mamãe. Fez os exames? Tudo certo? E vai embora. E essa moça, ela tá sofrendo psicologicamente. Por quê? Ela deixou o trabalho dela, ela não faz mais as coisas dela, ela mal tá conseguindo ir à academia, que ela ia à academia, ela não consegue mais fazer coisas, porque se você deixar essa pessoa sozinha e ela tiver algum problema, é abandono de incapaz. Então, você tem que ficar ali e cuidar o abandono dessa de pessoa. incapaz iria para ela, localizadamente, e a posteriori para os filhos que vão visitar. E para ela, porque os filhos dizem o seguinte, mas a pessoa, a fulana, Maria Benedita, mora com a mamãe. Então, ela mora lá, ela ocupa a casa, ela tem os benefícios, o benefício que a mamãe recebe está com ela. Gente, são 24 horas de trabalho. Essa pessoa, esse cuidador, essa mãe, não merece ir dar um passeio e jogar um boliche. Fazer qualquer coisa, né? Sair, fazer o cabelo, não. Porque assim, eu me lembro de ter ouvido várias vezes que se você está acompanhando um doente, vou pegar o caso que é o terrível, né? Que é o câncer, você tem que ter um suporte, porque senão você fica doente junto. Sempre ouvi isso. Acompanhei, né, a Suzana, minha ex-companheira, que teve câncer e as pessoas diziam, mas continua com a tua vida, calma aí, tá? Né? Agora, vocês 24, vocês não é 12 por 36, não é jornada de 6 Não fica aqui um pouquinho que eu vou ali e volto já, não. E assim, não tem como não adoecer, porque você pensa o seguinte, uma filha que está cuidando de uma mãe que começa a adoecer e essa doença progride. Poxa vida, é minha mãe. Eu tenho 40 anos e vivi com essa mãe 40 anos. Um dia a mãe está com dor, outro dia está sangrando, outro dia vai para o hospital, fica internada, no outro dia vai para a UTI, volta para casa. É muito sofrimento. Chega uma hora na vida da gente que, quando a gente chega no hospital, que o médico fala vai para a UTI, você já começa a chorar. Da última vez que falaram isso para mim, que a Thaís teve que ir para a UTI, eu precisei ser atendida. Porque a gente sabe o que é uma internação em uma UTI. Você vai ficar ali, uma cadeira gelada, sem comer direito, sem dormir direito, sem tomar um banho direito, sem saber se essa pessoa vai voltar para casa, se essa pessoa não vai voltar para casa. Então, o sofrimento psicológico, ele é ativo ou ativado imediatamente após que essa pessoa que você está cuidando tem um problema. Né? Tem uma mãe que ela tem 2 filhos, um de 9 anos e um de 4 anos. Aliás, de 2 anos e 4 meses. E ela ainda não descobriu o que é que essa criança tem. Ela está fazendo essa investigação. O de 9 ou o de 2 e 4 meses? De 2 e 4 meses. Está num sofrimento, numa saga terrível, porque enquanto não encontra o diagnóstico, não encontra também uma medicação correta para essa criança. E ela está nesse sofrimento, por quê? Ela ainda não se encontrou. Ela ainda precisa que a gente tenha esse entendimento. Eu demorei 3 anos para isso. Para você entender que aquela pessoa entrou na tua vida. E não é uma criança piquititica normal que você vai sair de mãozinha dada para ir para o parque. Não. Ela não vai brincar com o irmãozinho dela do jeito que o irmão brinca. Não vai falar do jeito que o irmão fala. Então, isso acontece aos poucos. E esse sofrimento, ele aconteceu da hora que ela saiu do hospital. E aí ele convulsionou na casa dela, ela levou para o hospital. Chegando no hospital, doutor, meu filho, segundo ela, a criança convulsionou por mais de 1h30. E aí, doutor, meu filho está convulsionando. E ela já chorando, já naquela coisa toda. E o médico dizendo para ela que não.
Imagine isso, né? Você está naquele sofrimento todo e a rede não está preparada, mas é. Então, vamos falar então um pouquinho da nossa rede. Mas antes disso, você está mencionando aí, tem a Thaís, que segundo o que eu entendi, é absolutamente dependente de você para tudo, e há outras deficiências. E nessa sua luta, que felizmente não é uma luta muito solitária, aliás, feliz e infelizmente, né? Porque significa que são vários os casos de cuidadores familiares. Vamos falar cuidadores familiares, para diferenciar do cuidador profissional. Você tem fotos que mostram essas pessoas e essas crianças, né? Sim. Talvez a gente pudesse dar uma olhadinha e você nos falar um pouco das deficiências. Uhum. O que você acha? Pode ser? Pode, claro. Então vamos aguardar. Só aqui. não quero aprofundar muito, para eu não errar. Não. O que é possível aqui. Tá. E aí a gente fala um pouquinho do que o município está oferecendo para as mães que precisam disso, né? Isso. Então, esse aqui foi uma atividade na Câmara, né? Foi uma atividade na Câmara, porque nós já tínhamos entregue uma pauta para a Secretaria da Deficiência, e aí o coletivo Juntós fez uma proposta para a gente apresentar uma moção de apoio na intenção de despertar o executivo, né, para essa questão que a gente tinha pautado com a Secretaria da Deficiência. E você falou que vocês já haviam feito uma reunião com a Secretaria de Deficiência? É uma Secretaria da Pessoa com Deficiência. Isso. Quem é o secretário ou a secretária? Você sabe o nome? Eu sei o nome. Também não lembro agora, né? Eu sei que a Suzete é da Saúde. Suzete é da Saúde. Ai, mas Não, tudo bem, não tem problema. Depois a gente vê, tá? E vocês entregaram a pauta, não obtiveram resposta, fizeram essa manifestação. Isso. E a resposta já veio? A resposta veio. A resposta é uma resposta genérica, mas ela veio, né? Tá, então vamos ver. Quem mais aí são suas parceiras? Tá? Essa é a Elisângela. A Elisângela é sensacional. Ela, como muitas de nós, ela é mãe solo, né? Ela tem um parceiro agora, mas o pai do Pablo não está com ela, assim como o meu, não esteve comigo em nenhum momento, e o de muitas outras, né? E o Pablo é um rapazão, ele fala com dificuldade, mas ele fala, ele enxerga com dificuldade, mas enxerga, anda com dificuldade, mas anda também. E é adulto já? Adulto. A maioria deles são adultos. São adultos. Foram criança no mínimo. Nós estamos velhas, né, mas a maioria são adultos. Isso, vamos ver outros aí. Essa é a Maria e a Mariana. A Mariana, ela levanta, né? Ela levanta o tronco, ela consegue ficar um pouquinho em pé, né? Mas ela também precisa de ajuda para comer, ela fica na cadeira de rodas o tempo inteiro. Ela já é mais jovem. A Mariana deve ter uns 17, 18 anos? Não, ela deve ter a idade da Thaís, uns 24, 25 anos. A Maria vai ficar brava de eu errar a idade dela. Mas ela tem por aí. Mas é bem mais de 10 anos tomando conta. Ah, sim, com certeza, sim. E eu acho que a maioria dessas mães, pelos que eu vi. Sim. Vamos ver as outras. Tem mães lá que cuidam há 50 anos. Essa é a Meire, né? E a menina dela, ela também é cadeirante igual a minha, não anda, não fala, não senta, precisa dos cuidados 24 horas também. Meu Deus. Uma loucura, né? É uma fortaleza, essa mulher. E não é muito jovenzinha, né? Não, assim, não. Deve estar eu acho lá. que ela tem 56 anos. E isto. Essa é a Silvana e a Ana Paula. A Ana Paula gosta de cantar, é uma fofa, é uma linda. E a Ana Paula, ela é cadeirante também, ela fica em pé também, né? Mas ela usa cadeira de rodas. Eu ia falar crianças, não são crianças, esses jovens, adolescentes e tal, ou adulto até, né? Eles são atendidos em algum equipamento público aqui em Osasco? Então, se você, não sei se a próxima Acho que foto... vamos ver a próxima.
Tá, essa é o Det, o Nilson tem síndrome de Down e algumas outras síndromes. A Odete tem 64 anos. Eu acho que são só essas que nós temos. Ah, é? Acho Então, que sim. O que acontece em Osasco? Osasco tem alguns atendimentos. Então, hoje tem o Burjato, tem alguns CELS que faz alguns atendimentos com fisioterapia, terapias. Tem o Ser 2, que é onde minha filha fica, né? O Ser 2 é... O que é Ser? É um eu centro sou de outro referência. ele é outro. É um centro de referência nível 2. O nível 1 atende algumas questões. O nível 2, eles têm as oficinas e o atendimento clínico, né? Então, eu levo a minha filha de manhã, pego a minha filha à tarde e tem meio período também. Detalhe, é um atendimento para 100 famílias, nesse modelo que eu estou te falando. É diária? É. Todos os dias você deixa a Thaís de manhã... Está sendo atendida. Com detalhe, mas a fila para esse atendimento dobra a esquina. Eu assim, sabe, chutaria dizer centenas, talvez milhares de pessoas, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas numa fila, porque a gente precisa disso. É uma rede de apoio necessária. Pensa o seguinte, a minha filha passa por 11 especialistas. 11? 11 especialistas, ginecologista, cardiologista, nefrologista, 11. E aí, hermato, enfim. E aí, eu vou em cada médico. Cada médico que eu vou, eu pego uma receita, eu pego um encaminhamento, pego exames, eu faço os exames. Esse ano mesmo já levei um monte de exames para um monte de médico. Enfim, lá tem algumas especialidades. E quando eu falo para você, depois a gente vai conversar um pouco sobre o Ser 4, é porque isso facilitaria a vida da gente. Nós não temos Ser 4 em Osasco. Não temos Ser 4 em Osasco. E o que nós temos atende minimamente do que a gente precisa. Que é esse de 100 pessoas que você mencionou. Um deles, né? Os outros têm as terapias. Tem vários lugares onde dá para fazer as terapias, tá? Fono, físio, hidro, ecoterapia, que tem aqui no Chico Mendes e tal. Conversando com a Suzete, já que a gente tinha falado da menina da secretaria da pessoa com deficiência, conversando com a Suzete, ela disse o seguinte, as mães dos autistas estão muito organizadas, ou os familiares dos autistas estão muito organizados. É verdade. Dos autistas. Dos autistas. Isso. Existe a lei, Aliás, faleceu o filho de uma amiga minha, que a gente participou da campanha dessa época que eu era vereadora, fizemos muito. Infelizmente, ele partiu há umas semanas. Desculpa, é só uma... Não, tudo certo. Rosana também é o nome. Ah, é? E porque existe um número grande, né? E as pessoas estão organizadas, que bom, que maravilha, porque Sim. a gente não conquista nada sem luta, mas tudo que a gente conquista é com luta. Os direitos que a gente tem trabalhistas, os direitos da roça, os direitos da mulher que limpava a casa e que não tinha direito, enfim... Tudo que a gente conquista é com muita luta. E elas têm essas famílias têm conquistado muita coisa. E a Suzete me disse o seguinte, eu estava ali falando em nome dos cuidadores e de cuidadores com deficiência severa, acamados, com morbidade, enfim. Vocês precisam volumar isso. E aí eu digo o seguinte, sabe por quê? Dá a impressão que não é volumoso? Porque nós somos invisibilizados. E invisibilizados por conta da própria situação. Para sair com uma cadeira de rodas de casa é muito difícil. Para sair com uma mulher de 60, 70 quilos acamada é muito difícil. Como é que você vai à rua com uma cadeira de rodas, ou mesmo... tem gente que nem tem cadeira de rodas. Tem cadeira de então, invisibiliza. Tem uma colega que, para ela sair na rua com o filho dela, que tem mais de 25 anos, ela sobe 28 degraus. Eu conheci uma senhora cuja filha era assim. Era uma escada. A gente, inclusive, tentou algumas coisas para ajudar. É coisa de louco. Coisa de louco. É quase milagre. Mas é coisa de... Olha, eu dirijo e eu tenho carro. Então, eu penso, vou ao parque com a minha filha. Aí, eu faço os cuidados dela, dou banho, dou comida, tudo. Boto na cadeira de rodas, vou até o carro. Chega no carro, eu desmonto a cadeira, ponho a cadeira dentro do carro, ela dentro do carro. Chego no parque, tiro ela do carro, tiro a cadeira de roda, monto a cadeira, vou pro parque. Quando eu volto, desmonto a cadeira, boto ela no carro. Chego em casa, monto a cadeira. Quando eu penso, eu falo, gente, não vou. Desisto, não vai dar, tô muito cansada. Então, a gente aí...
Ou a mãe que não tem carro, que pega um ônibus, fica lá no ponto, espera o ônibus, chega na estação, mas não tem elevador para subir. Pois é. Chega na estação, não tem elevador para subir. Aí tem que chamar 2, 3, 4 para subir. Quando é uma pessoa muito grande, a pessoa desiste, porque não dá para subir. As calçadas são horríveis. Então a gente vai ficando muito dentro de casa, né? O que estimula a depressão, o desânimo, a tristeza. Exatamente. Da pessoa com deficiência e de quem está cuidando. De quem está cuidando, do cuidador Exatamente. dela. Eu me lembro, Rosana, quando eu assumi a Secretaria de Educação, em 2006, tá? No final do ano, nós tínhamos apenas o Edmundo Burjato como escola. Sim. Tá? E havia 400 alunos que, como não tinha terminalidade, tinha alunos que estavam lá há 20 anos. Tá? Alunos mais velhos do que eu, inclusive, à época tal. Né? E aí, na política de inclusão, que nós cometemos erros, tá? Assumo, eu e o prefeito Emílio, que confiava em mim, né? Embora tenhamos feito muita coisa. A primeira coisa que nós fizemos foi passar com carros de som na cidade, notadamente na periferia, para dizer que as crianças, naquele momento eram crianças, né? Porque a relação da rede, a rede municipal é educação infantil até o Fundo 1, né? Quinto ano, para dizer que eles tinham direito a ter matrícula. Tá? Nós pulamos do começo do fim de 2006 para 2010, mais ou menos, nós pulamos de 400 para 1.400. Então, essa invisibilidade que você mencionou, ela está em tudo que é canto. Em tudo que é canto. Então, quando você começa a sair, você começa a demandar. Tudo bem, você vai me dar uma vaga na escola? Legal, mas como é que eu chego na escola? Exatamente. Que demanda eu tenho mais disso? Exatamente. Quem é que vai tomar conta da minha filha, do meu filho? Enquanto eu estou indo. Isso. E tem uma coisa, já que você citou a questão do regular, do ensino regular, Isso. tem algumas dessas pessoas, como eu te falei, das características das deficiências. Tem alguns desses que vão inserir, vai para a escola, vai aprender, Muitas dessas pessoas, principalmente nessa questão que eu falo para você do deficiente severo, não consegue fazer isso. Então, tem que ter um lugar especializado e específico para essas pessoas, porque eles aprendem, eles não vão aprender como o aluno regular, mas eles aprendem a cantar, eles aprendem a pintar. Tem pintores maravilhosos, né? Tem gente que aprende a escrever algumas coisas, então eles aprendem. Eles não vão no mesmo ritmo e não da mesma forma que o típico. O típico. Mas eles aprendem, então a gente precisa disso. E precisa por vários motivos. Porque quem faz todo o cuidado, inclusive o de ensinar o básico, é o cuidador. É quem está lá dentro de casa. Onde o município entra nisso, né? Porque para a gente chegar dentro de um shopping com uma pessoa atípica, com uma deficiência, arrancando o cabelo dos outros, furando o zóio e não sei o que, não dá. Então, você precisa educar, precisa ensinar isso, né? Tem muitos deles que têm alguns TDAHs que não entram no ônibus, né? Então, como é que faz para levar uma criança dessa até uma escola? Não tem como, né? É difícil para levar para uma terapia. Não adianta, né? É preciso um olhar de oferta para um coletivo, mas há especificidades. Sim. Há especificidades. E tem que ser olhado. E tem que ser observada. Com muito carinho. Voltando lá na Secretaria de Saúde, eu dizia exatamente isso, né? Que tem as especificidades. E aí eu falei o seguinte: Osasco tem mais de 700 mil habitantes. Isso. Eu estou falando isso para você agora. Segundo maior PIB do estado, 7º maior PIB do Brasil. Se você for agora em qualquer secretaria, no executivo e perguntar quantos deficientes tem, não sabe. Não sabem. Quantos deficiências severa, rara, não sabe. Eles têm um ajuntamento de números, um apanhado. Quem passou pela Secretaria da Deficiência, quem está no CAD, quem pegou fralda, eles vão fazer. A gente precisa de um censo,
A gente precisa, porque se tem disponibilidade de fazer políticas públicas, tem que ter um censo. O município deve utilizar o censo do IBGE. É isso. Não sei. Não Deve tem utilizar, número. e também é uma coisa muito generalizada. Não tem o Mas é verdade. Por que não faz um censo? Vou retomar a época que eu fui da Secretaria da Educação. Tá? Quando nós iniciamos o programa de educação inclusiva, que foi esse que nós começamos a chamar, e se nós chamamos, nós temos que oferecer a vaga tal, né? Aí nós estabelecemos um organograma, um calendário, que eu fiz questão de pedir para o Emídio, para que ele, na reunião de secretariado que houvesse a seguir, eu pudesse apresentar. Por quê? Porque quando você tira o deficiente, o familiar tal, quando você bota ele na cidade, tem a escola, aí tem a calçada, aí tem isso, tem aquilo. Então, a atividade de acolhimento, de atendimento, ela é de toda a administração. De toda. É da saúde, é do esporte, é da cultura. Sim. Tá? Enfim, de toda ela, da educação. Sim. Não é verdade? Então, é isso que falta, o incorporar, tá? Essa pessoa, né, esse PCD e o seu familiar um pouco menos com outro olhar de cuidado. Mas na cidade, porque não é só a escola, não é só a saúde. Veja, no parque, tá? Para levar a um parque. Isso. A Secretaria da Pessoa com Deficiência recebeu 3 vans do governo federal e uma das coisas que eram para ser feitas era justamente isso. Vai ao cinema, vai ao parque, vai ao clube, vai não sei o quê. Primeiro que assim, sumiram 2, a gente não sabia para onde foi. Depois apareceu uma, ficaram 2. Sabe quantas vezes a gente consegue utilizar essa van? São 3 vans. Vieram 3 vans do governo federal. 3 vans. Interessante. Olha aí, gente. Tem 3 vans do governo federal. Que veio para a Secretaria... Do Lula, que veio para a Secretaria... Da Deficiência. Da Deficiência. Isso. E aí... a gente começou, né? Vai para onde? Busca o quê? 12 vezes por semestre. O que a gente faz com 12 vezes por semestre? Para a quantidade de pessoas, não tem como, mas não tem como. São né? E tem por mês só. Entendeu? Entende? E aí, assim, não sei se você vai conseguir responder, mas vieram as vans... Uhum. Para cá, mas é o município quem tem que contratar o motorista, o acompanhante, isso, que vai definir para onde vai, como é que vai ser utilizada. Vem e quem define o que vai ser feito com esse transporte é o município. E onde é que estão essas vans? Vamos perguntar para o município. O futuro a Deus pertence. Vamos perguntar. Vamos. Sabe uma coisa que assim, me chama bastante a atenção, né? Que, inclusive, eu conversei com o Wagner, que ele trabalha no Tesla. Já ouviu falar do Tesla? Não. É uma escola que recebe... aí, no caso, são crianças mesmo, né? Com deficiência, né? PCDs. Às vezes autismo, né? TDAH muito, mas autismo muito mais, tal. E ele falou o seguinte, mas você já se encontrou com um autista negro? Sabe que eu não me encontrei nunca com um autista negro? E olha que eu sou professora. Uhum. E era do Estado até 1 ano e meio atrás. Uhum. Tá? Você já se encontrou com um adulto autista passeando sozinho? Uhum. Aí um pouco mais. Porque é muito comum você considerar a criança com deficiência. Uhum. O adolescente, o jovem, o adulto, o idoso. Mas o que eu te falei no começo. Você pega a família, ela vem trabalhando isso desde o primeiro mês de vida. E muitas dessas pessoas que a gente conhece como criança hoje, quebrando toda, não sei o que, ela consegue entrar no mercado de trabalho. Então, você não vai conhecer aquela criança daquele jeito. Muitos deles
entram no mercado do trabalho, porque hoje já tem uma lei Sim. que está estabelecida e que as empresas são obrigadas a contratar 5% do seu quadro como deficiente. Então, muitas dessas pessoas estão dentro da empresa ou dentro da escola ou fazendo uma outra atividade. Tem muita gente que a gente trabalha que é autista. Né? E que a gente nem percebe. Nem percebe. Nem percebe. Eu trabalhei com um colega que ele era sistemático, assim, né? Então, ele falava assim, olha, não tira minhas coisas daqui. Não gosto que troque o meu copo deste lugar. Não quero... E a gente começou a entender o que tirava ele do eixo, né? Porque ele tinha lá uma síndrome, né? A gente começou a entender isso. Então, tem muita gente que a gente conversa hoje no ônibus, não tem? Que tem síndromes, mas já houve todo um desgaste, um acompanhamento, sabe assim, para poder que essa pessoa chegue num patamar desse. Tem muitos deles que nem querem usar a fitinha, não. Né? Tem aquela não querem. Girassol ou quebra-cabeça, isso, né? Não querem usar. Porque hoje isso ajuda muito também a gente, né? Porque a gente chega dentro de um ônibus com uma pessoa, um adolescente, uma criança que quer sentar. Ele chega, não interessa se o ônibus está lotado. Ele quer sentar. Se ele está ali com a identificação, a pessoa... Fica mais fácil de sensibilizar. Com certeza. Isso, fica mais fácil. Com certeza, sim. É verdade. Agora, tem uma coisa que você mencionou, que no sábado eu participei de um encontro, de uma reunião, e um companheiro falou a mesma coisa. Eu estou cansado de ouvir que Osasco tem o segundo PIB, que é o 7º do Brasil, que tem mais do que muitas cidades, muitos países e tal. E nós não temos nada que nos atenda verdadeiramente. Mas nós não temos. O que adianta para quem está servindo quando se isso? trata de quem está lá, dentro de casa, precisando, não dá para você fazer várias ligações e não ser atendido. Você tem que sair da sua casa e muitas vezes com essa pessoa, com tudo isso que eu te falei, para ir lá e chegar lá no posto de saúde ou chegar lá na policlínica e não encontrar a vaga. O que a gente tem de fato? Como os nossos filhos... A gente precisa de fisioterapia, de multidisciplinares, a gente precisa de fono, a gente tá precisando de tudo. Para ajudar, ajuda a gente, por favor. E a gente tá assim... precisando de ajuda. Bota coisa Olha aí aí, gente, vamos divulgar o problema, porque é só trazendo o problema à luz que pode ser sensibilizar o poder público. Não dá pra porque gente... é questão do poder público, né? Não tem outro. Eu posso ajudar você, que é minha amiga. Olha, dá pra você ficar com a Thaís um pouquinho. Questão, não. Não, mas não é isso, né? Você tocou num ponto aí, assim, uma coisa é alguém que vai lá passar um olho, dar uma olhadinha, uma ajudazinha. Outra coisa é o compromisso do cuidador. Sim. Porque você pode até ir. Não, eu fico lá com a Thaís meia hora, uma hora, enquanto você faz tal coisa, ou alguém, um vizinho ali e tal. O cuidador, não. O cuidador é aquele que está presente. E a gente cuida por amor, a gente cuida por dedicação, por responsabilidade, né? Então, existem diferenças aí e esse olhar, ele tem que ser específico. Nós estamos pedindo socorro, mas é aquilo que estava na faixa. Nós precisamos de ajuda, nós estamos envelhecendo, né? Era uma pergunta que eu ia fazer. De novo, quando eu estava na Secretaria de Educação, que foi uma experiência muito rica, né? A nossa preocupação com o Programa de Educação Inclusiva, para mim, sempre foi. E nós pegávamos, não era deficiência severa. Não, quer dizer, até pegávamos, mas pegávamos é um termo horroroso. Incluíamos porque o Estado tem que receber. Mas a minha preocupação era o seguinte... E quando faltar essa mãe? Sim. E quando faltar esse pai, esse avô, essa avó? Vai para o município. Existe. Então, se o município não se prepara antes, ele vai ter que dar conta lá na frente. O município hoje, se você chegar lá no município, ele entende o seguinte: faltou o cuidador imediato, a família assume. O município só recebe quando essa pessoa não tem familiar nenhum, ninguém pode receber essa pessoa. Tá correto isso? Na nossa visão, não. Não, porque o município ele tem que entrar como rede de apoio. Ele precisa entrar como uma rede de apoio. Mas hoje, se acontecer, quem tem que receber essa pessoa é a família. A família. Alguém da família, o tio, avô, a avó, alguém da família. E eu acho assim que além de ser um problema de
segundo PIB, sétimo, parari, parará, que a gente não sabe para onde está indo, além desse problema que não é menor, tem uma outra questão que é o planejamento, né? É o planejamento. E se o município não dá conta hoje de produzir isso, de ensinar as outras coisas, de criar novos espaços. Por exemplo, gosta de cantar? Então tem lá um karaokê. Gosta de dançar? Então tem lá um bailinho e tal. Lá na frente, é o município que vai ter que responder por isso também. Porque a hora que essa criança, que vai virar adulto, que se perder o cuidador dele, o que vai acontecer? É o município quem tem que dar conta. É o município. Nós estamos com um caso muito sério, acho até que você conhece, o Rui de Souza. Sim. Certo? Uhum. O nosso cineasta, tal. Bom, o Rui teve um problema neurológico muito intenso, está paralisado e tudo mais, e nós estamos lutando porque não há, em Osasco, um lugar que o acolha. E ele não tem ninguém, porque a família tem problemas neurológicos também, alguns dos familiares. Tá? E é o município quem tem que dar conta disso. Pois é isso que a gente tem questionado, assim, né? A gente perdeu algumas amigas, mães, avós, assim, que cuidavam, morreram mesmo, e a pandemia trouxe um sofrimento muito grande para muita gente. E com quem fica essas pessoas? Onde estão sendo cuidadas? Para onde vão? Vai para outro município? Quem vai se responsabilizar e cuidar dessas pessoas? Até porque é o que a gente está falando aqui, o cuidado, ele não é fácil. Só que antes disso, a gente tem feito uma campanha muito grande que é para melhorar a qualidade de vida da gente, para a gente continuar cuidando o maior tempo que a gente puder. Muito bem. Então, me fale um pouquinho da Lei 15.069 e a Lei do Trabalho Remoto. Mas, antes disso, eu preciso falar uma coisa. Que na última vereança, nós propusemos e foi aprovada a flexibilização da jornada de trabalho para funcionários públicos, que é sobre quem a gente tem a autoridade, né? O município tem, para os funcionários públicos responsáveis por pessoas com deficiência. Só que eles não atendem como deveria, porque a flexibilização não pode significar que hoje você não vai trabalhar, mas você compensa depois, em vez de 6, 8, em vez de 8, 10. O que pode é você, ao invés de entrar às 7 horas da manhã, você entrar às 9. Isso, mas... Ao invés de entrar, meu horário é das 8 às 5, começo a entrar das 6h30, isso flexibiliza. Isso, exatamente. Mas a Lei 15.069, parece que tem alguma coisa que pode ajudar, e a Lei do Trabalho Remoto. Não, são duas coisas diferentes. Isso. A Lei 15.069 é a lei que ela foi instituída agora, nesse governo. 2024, em 2024, né? Isso. É uma lei que diz o seguinte: institui a Política Nacional de Cuidados, garante direito aos cuidadores. A lei estabelece a corresponsabilidade entre o poder público, a família e o setor privado. Isso, pra gente, é uma luz que se joga. Porque a lei, ela vem para dizer isso e, de repente, até para chamar o setor privado e o setor público para fazer exatamente isso que a gente está fazendo aqui, que a gente está falando aqui. Agora, mas eu costumo dizer o seguinte: nada vai acontecer. A lei foi criada. Se a gente não se mobilizar, se a gente não estiver pronto, se a gente não for para a rua, as coisas acontecem assim. Infelizmente, né? Sim. Mas como a lei, ela já existe e tem alguns projetos, tem alguns não, pelo menos, que diz o seguinte, que o cuidador, ele tem que ganhar como um trabalhador, como um profissional. Um benefício nos moldes aí do CAD único, que é um salário mínimo, para o cuidador, independente dele ser CLT ou não, porque também tem isso, mas por exemplo, a minha filha não recebe o LOAS porque eu sou... Porque você trabalha. Porque eu trabalho, sou registrada, né? Então, se a família que recebe o LOAS, aquele imediato começar a trabalhar, aquela pessoa perde o LOAS, né? Então, isso não é a melhor coisa. Não é a melhor coisa. Isso, né? Agora, e isso é um problema com o INSS, não sei o quê. É terrível isso. Terrível, porque
como a minha filha precisa de fralda, de remédio, de roupa, de gasolina para pôr no carro, de não sei o quê, de vai e volta e comida. Tem gente que come alimentação específica, mesmo que o governo dê, você tem que buscar. É todo um gasto. Eu falo que a minha filha custa um carro por ano. Porque é muito gasto, né? E não recebe o benefício porque eu trabalho e sou CLT, sou registrada. O ano que vem nós vamos ter eleição para deputados federais que podem propor leis. Eu acho que levantar essa pauta objetivamente, quer dizer, do BCP, tá? Quer dizer, considerar que não dá para você tirar o BCP porque você pode até fazer um cálculo, alguma coisa de tanto a tanto. Porque é isso que você falou, não é uma vida comum. Não é alguém que vai gastar R$50 no final de semana, não. É alguém que gasta R$50 toda semana porque tem fralda, tem remédio, tem o banho, tem a pomada. Seria ótimo se fosse 50. A gente mesmo ia se ajudar. O que é 50 aí? Nada, não, muito é um dinheiro. Carro por ano. É um carro por ano. E não é um carro popular, embora carro popular seja caro também. É um carro por ano. É um carro por muito ano. Dinheiro, isso. Tá, então, o que nós temos que fazer é exigir a implementação da 15.069. É isso, a gente vai precisar... Respeitar. Mas a gente vai precisar lutar bastante, né? A gente conquistou muitas coisas, já conquistamos muitas coisas. O BCP, a cadeira de roda distribuída pelos municípios, né? Muitas coisas assim, a própria fralda, a farmácia popular. Então, a gente já conquistou muitas coisas. Então, para a gente ter mais essa lei ativa, a gente vai precisar... lutar também e chamar rodas de conversa, ir pra rua. Precisa, não tem como. É mais ou menos a música que fala. Acho que inclusive é do Lô Borges, hein, que faleceu aí. É a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. A lei tá aí, só nos resta aplicar. É isso. Eu não sei se você vai falar alguma coisa sobre a pauta que a gente entregou pro... Então, era exatamente isso que eu ia perguntar. Ótimo. Tá, vocês entregaram uma pauta, até porque nós temos... já estamos mais para o fim do que para o começo. É mesmo? Você entregou para o município, vocês, né, que é esse movimento e tal, entregaram para o município as demandas urgentíssimas. Isso. Não é isso? Quais são elas? São coisas do outro mundo que vai... Como é que é isso? Mas rapidamente. Quando a gente começa a fazer essa discussão, montar um coletivo para a gente poder fazer essa discussão, que a gente chama de movimento, alguém chama de comissão, outro chama... Enfim, foi porque a gente estava entendendo que tudo isso que a gente está discutindo aqui precisava melhorar para a gente viver com mais saúde e melhor. Tá? Então, a gente precisa ter tempo na vida, precisa cuidar da saúde, principalmente cuidar da nossa saúde. A esposa do Bruce Williams, ela falou o seguinte: o cuidador que não se cuida, ele morre e a pessoa que está sendo cuidada fica. Então, a gente precisa se cuidar. Então, a gente criou uma pauta. A primeira delas foi mais vans para o município. Hoje o município tem a Servindo, tem as vans da Secretaria da Educação. Não, a Servindo são 10. Essa que você está falando, 3, é da Secretaria da Pessoa com Deficiência. Isso, cuja secretária é... Você achou aí? Achamos. Ai, aqui, gente, imperdoável. Não, imperdoável, mas a Caroline... A Carolina, isso. A Caroline nos perdoe por ter esquecido. É muita coisa na cabeça. Aí, mas nós entregamos essa pauta da van e da van da Servindo. Eu fui a primeira inscrita na Servindo, isso há 20 anos atrás, porque a gente já entendia que a gente precisava desse recurso para poder seguir a vida. Eu nunca parei de trabalhar, porque eu tinha 2 filhas e tal. E aí a gente entregou dizendo o seguinte: vai lá na CMTO agora, nós chegamos a fazer uma reunião com a CMTO, vai lá agora e vê quantas pessoas tem na fila para esse serviço. É um serviço de excelência, mas eles chegam na porta da gente, pega esse cadeirante, essa pessoa, leva até a fisioterapia, o médico, enfim, e volta para casa e deixa na porta de casa. Isso é de uma ajuda que as pessoas não têm dimensão. Eu uso esse serviço, tá? Todos os dias. Eu uso para fisioterapia, para levar onde ela precisa ficar e tal. E as pessoas falam, mas o que você quer é um luxo, porque a gente está em busca de um acompanhante, porque a van eu já tenho. Quando eu falo de mais van, é visando essas milhares de pessoas que precisam... A fila que dobra a esquina. A fila que dobra a esquina. E a gente quer um acompanhante porque
eu, por exemplo, que moro na Zona Sul, ou as pessoas que moram na Zona Sul, que utiliza a Servindo, que precisa levar todos os dias e buscar, são 4 horas, 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Porque a pessoa E além do que vai ficar lá. A pessoa... Não, a gente deixa. A pessoa deixa. A pessoa leva junto com a van, vai na van. Só que a van não traz de volta a pessoa, porque já deixou lá o deficiente, a pessoa, o que precisa ser cuidada, a pessoa tem que voltar de ônibus. À tarde, quando vai buscar, ou meio-dia, quando vai buscar essa pessoa, a gente vai de ônibus e volta com a van. São 4 horas perdidas por dia. Tem um caso de uma mãezinha que ela fez uma mastectomia e ela precisava manter a filha dela, que não anda, não fala, não senta, na instituição, lá onde a menina fica todos os dias. E não tinha a pessoa que fizesse o transporte, só que a van não leva essa pessoa sozinha, e nem pode, porque pode ter uma convulsão, um problema qualquer, o motorista não vai atender. Tem que ter um acompanhante. Quem fez? Os amigos. No dia que os amigos não podiam ir, ela tinha que ficar com a menina, se restabelecendo de uma cirurgia. E eu te pergunto, quantas pessoas do município foi lá para saber qual era a necessidade dessa mãezinha? Entendeu? Então, assim, se ela precisava fazer uma cirurgia, ela fez, está se restabelecendo, está bem hoje, mas ela precisava dessa ajuda. Então, o acompanhante, ele não vai servir para todo mundo que utiliza o serviço hoje. Porque se você vai levar o seu filho ao médico, você não pode deixar o acompanhante entrar num consultório. Sim, lógico, é você quem tem que Mas, entrar. para quem utiliza o serviço para poder levar e deixar, é um serviço que, além de ser excelência, do jeito que a gente usa hoje, ele é necessário, né? Então, a gente entregou essa pauta da van, está reivindicando isso, e a gente entende que são custos pequenos, porque se a gente for utilizar, a gente imagina que 3 ou 4 vans dê conta do recado para quem já usa, tá, Mazé? Para quem já usa. Para quem já usa. Porque precisa pegar a fila que está virando a esquina. Exatamente. E isso em todo lugar. A fila dobra a esquina no Ser 2, dobra a esquina no Burjato, até porque a gente só sai quando eles morrem, né? Porque não sai, porque o cuidado é eterno. Não sai. Então, a fila não vaga. Né? Eu uso há 20 anos. A fila não vaga. Não anda, né? Não. Eles fazem um circuito muito grande, às vezes roda 150, 200 quilômetros, mas a fila é muito grande. A gente entregou essa pauta da questão das vans, entregamos mais 3 pautas. Uma delas, que é muito importante para a gente, que é a questão do Ser 4. O Ser 4 é o nível mais alto de excelência que tem de atendimento, tá? Então, dentro do Ser 4, a gente teria todos os atendimentos. Fisioterapia, as consultas médicas, psicólogo, todas as consultas, sim, todas as fisio... Bom, enfim, todo o atendimento a gente teria dentro deste local. Eu acho que teria que ter mais que um, mas se tiver um, e esse projeto do Ser 4 está no programa do governo, está lá escrito. Está lá escrito. Então a gente pode cobrar o prefeito. Podemos, por favor? Você faz essa gentileza? O prefeito Gerson Pessoa e a secretária Caroline, né, brigue por isso, que é programa de governo, né? Programa de governo. Então, e quanto mais rápido fizer, melhor. Não deixa para fazer no último ano, porque a gente sabe como é, que nem o Hospital da Criança, hein? Não deixa para fazer, faz logo, porque a demanda já existe. A demanda existe e a demanda é grande. A demanda existe e é grande. Nós já estamos chegando no finalzinho. Você lembra que eu falei para você? Lembro. Posso falar só de mais um ponto, então? Pode. Rapidamente. Isso. Eu falo demais, né? Rapidamente. Que é a questão do atendimento do médico da saúde em casa. Isso. Como é que funciona hoje, Mazé? O médico, ele sai de lá do posto de saúde e vai até a casa da gente. Atende esse paciente e não atende o cuidador. E aí, a Suzane... É o PAD, né? Não, era o antigo Programa PAD. de atendimento domiciliar. Era o antigo PAD. Ah, mudou o nome? Ou mudou e virou PAD. Bom, não sei. Tá. Esse atendimento, ele acontece assim hoje. Segundo a Secretaria da Saúde, toda vez que o médico sai desse posto de saúde, ele tem um roteiro. E aí ele tem lá 10 atendimentos. São 10 atendimentos sem o cuidador. Para ele atender o cuidador, ele teria que sair com 20 atendimentos, porque cada casa seria o paciente mais o cuidador. Só que se ele vai lá e faz tudo com a minha filha, atende, faz os primeiros cuidados, não sei o quê, não faz comigo, eu já estou ali. Então, de repente, uma doença poderia ser evitada, agravada, porque o médico atendeu ali. E a gente não consegue fazer o autocuidado, e muitas vezes está correto, porque a gente faz muito
por eles. É muito tempo e muita demanda por eles. E a gente acaba se negligenciando. Então, evidentemente que assim, ele sai para 10 atendimentos e dobraria isso, porque Sim, seria 20. sim. Tá? Agora, certamente o segundo, né? O do 11º ao 20º... Seria outra pessoa. E não é necessariamente um atendimento de doença. Seria mais de prevenção, de orientação. Mas eles atendem como atendimento. É um atendimento. Sim, mas que fosse. Eu não sei como é que o programa responde isso, mas que fosse. É. Que fosse, porque veja assim, olha o que você mencionou. Atendendo ao cuidador, você poderia, por exemplo, antecipar um diagnóstico, Sim. e tal. Mas não chega a ser uma outra consulta em tempo, em deslocamento, em nada. Quer dizer, não é assim, dobra tudo. Né? Eu não sei como é que vão resolver isso. Mas também é para isso que eles estão lá, né? Eu só sei que é necessário. É para isso que eles estão lá. E tem a questão do atendimento em casa, domiciliar, mas poderia ter também uma priorização de atendimento nas UBSs. Vocês já têm isso? Não. Assim, olha, os postos de saúde, a gente 5 consegue... minutos, hein? Olha, ainda tem a finalização, né, que vocês fazem aí, não sei. Não, nós vamos fazer junta. Pode ir. Os postos de saúde, eles atendem, eles marcam as consultas acontecem e tal. A consulta trivial, tá? Agora, se você precisa marcar uma cirurgia, fazer uma coisa mais séria, uma investigação, 3 anos, bota na tua conta aí. Se você sobreviver a 3 anos... Pode ser que você consiga. Se não, eu tô para passar com um cardiologista no posto de saúde, acho que faz mais de 1 ano. E eu volto a repetir. Se há um investimento do serviço público no início, lá no final, vai ser reduzido. Mas é essa conta que a gente faz. É uma conta. Você diminui exatamente. O custo se você antecipar aqui. Isso é um fato. Você entendeu? A coisa cresce à medida que não se cuida aqui. É verdade. É isso. É isso mesmo. E é pressuposto que o administrador de um dinheiro que não é dele, que são os nossos impostos, soubesse disso, né? Então, vamos ter todos os CRs funcionando bem, vamos fazer bem. Porque lá na frente, o que você mencionou também, vários podem ser absorvidos no mercado de trabalho, que eu acho que é o desejo. É o que eu chamo da autonomia, né? Ter autonomia para viver. Agora, se ninguém pensa nisso no futuro, não é? Como é que vai ficar? Então, o que nos cabe aqui? Primeiro, quem está nos assistindo, sensibilizem-se, tá? Para uma situação que, se não é a sua, não é a minha, é de pessoas como a Rosana, que são cuidadoras, tá? Familiares, sem reconhecimento, sem apoio, ou com pouco apoio, apoio insuficiente, e que querem incorporar-se aos benefícios de toda a civilização. Porque você falou da entrega de cadeira de roda, eu sei muita gente que não tem cadeira de roda e espera. Sim, né? Sim. Então, acho que essa é uma questão. E o que mais que você diria para os nossos acompanhantes aqui no podcast? Então, o que a gente busca é um compromisso do poder público para ajudar... Tem algum abaixo-assinado que a gente possa divulgar para exigir a cobrança do CR4? Não, mas a gente pode até... É uma ideia que pode ser até, né, discutida, sim. Não temos, mas eu acho que agora, como está tudo eletrônico, bota seu RG, seu CPF. Eu acho que vale a pena. É bacana, a ideia é bacana, sim, né? E dizer o seguinte, a gente precisa desse compromisso, porque a gente precisa de ajuda, a gente entende que o município é uma rede de apoio importantíssima, os serviços que existem e que a gente utiliza, a gente sabe e reconhece que é importante para o nosso dia a dia, para a gente poder trabalhar, estudar, para a gente ter um tempo para poder cuidar da saúde, fazer uma unha, viver. Exatamente. Viver. Dormir um pouco, namorar, fazer o que precisar. Dançar. Exatamente. Exatamente. Rosana, muito obrigada. Nossa, é muita coisa mesmo. E a gente, eu percebo que é uma necessidade de dizer, olha, nós precisamos de ajuda. O prioritário para nos ajudar é o poder público. Então, poder público, ajude-os.
Aliás, não ajuda, não. Faz aquilo que é tua obrigação. Tá? Que é obrigação. Não, é obrigação, né? Bom, queria encerrar, gente. Muito obrigada por estarem aqui conosco. Rosana, muito obrigada. Obrigada a você. Tem muita coisa. Faz o abaixo-assinado que a gente divulga, tá? E espero que vocês tenham gostado. Comenta, compartilha, se inscreve. E eu já falei, mais para frente nós vamos ter uma forma de contato que você vai poder sugerir os temas aqui. Então, te convido para a próxima, tá? Segunda-feira, às 19 horas. Primeira e terceira segunda-feira do mês. Um beijo para vocês. Rosana, obrigada.